Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de Introdução à Inteligência Artificial. O assunto da aula de hoje é métricas. A gente vai aprender o que são as métricas, como utilizá-las, quais são as métricas aí interessantes para a gente. Então, para que serve a métrica? Então, quando a gente está trabalhando com um problema de aprendizado de máquina, um algoritmo de aprendizado de máquina, é importante para a gente saber se o nosso algoritmo realmente está aprendendo. E a métrica ela vai servir aí como um guia, ela nunca vai ser uma resposta perfeita, mas as métricas elas vão seguir como referências para a gente ter uma ideia de se o nosso algoritmo realmente está de fato aprendendo alguma coisa ou não. As métricas de avaliação, elas são ferramentas que a gente utiliza para medir a performance dos nossos modelos de aprendizado. Tá? Elas oferecem para a gente um método quantitativo, ou seja, vai dar um número ali para essa performance, para a gente avaliar e comparar a eficácia de diferentes modelos ou abordagens em tarefas específicas de aprendizado de máquina. É extremamente importante você escolher a métrica correta para o seu problema. Tá? Em geral, a métrica, você vai utilizar a métrica não só na fase da avaliação, mas também durante o treinamento. Muitos dos algoritmos dependem de uma métrica para aprender, para saber o que é importante aprender. O exemplo que eu dou é lá quando a gente tentou fazer a regressão linear, quando a gente fez a regressão linear, a gente usava o erro médio quadrático para saber para onde ir. Se você usar a gente fez o passeio aleatório, a gente só mantinha os novos valores se o erro médio quadrático diminuísse. Se a gente estivesse usando uma descida de gradiente, a gente ia contra o gradiente do erro médio quadrático. Então, assim, em geral, a métrica não só influencia na sua decisão de qual modelo escolher, mas também diretamente na performance dos modelos. E muitos modelos, eles dependem da métrica durante o ajuste, durante o treinamento. Tá? Então, as métricas na avaliação, elas ajudam não só que ajudam a garantir também, aí já vem a parte mais da avaliação, quando a gente faz ali o split dos dados, elas vão garantir que o modelo não só memorize os dados de treinamento, que é o que a gente chama de overfit, mas que eles generalizem bem o seu problema para novos dados. A gente tem dois grandes grupos aí de métricas. Em geral, a gente tem as métricas para problemas de regressão e a gente tem as métricas para problema de classificação. A gente vai ver todos eles. Todas essas métricas, aqui tem um errinho, essa aqui é AOC-ROC. Para regressão, em geral, a gente está interessado o quão longe a curva que a gente inferiu, a curva que a gente modelou está longe dos meus pontos, então normalmente são medidas de erro médio, esse tipo de coisa. A gente tem o erro médio absoluto, o erro médio quadrático, a gente tem a raiz do erro médio quadrático e a gente tem o R-squared, a gente vai ver cada um deles. Para classificação, em geral, a gente quer saber quando que a gente acertou comparado com o tanto que a gente errou em diferentes cenários. A métrica mais natural aí de classificação é a acurácia, que é simplesmente a porcentagem de classificações certas que o seu modelo fez.
Você vai ver quantas ele acertou, quantas ele errou e tirar essa porcentagem, que é a acurácia. A gente tem a precisão e o recall, que são métricas mais específicas da situação, quando que eu deveria ter classificado como positivo e eu de fato classifiquei como positivo. São métricas mais específicas para avaliar a performance em uma classe específica. A gente tem o F1 Score, que é uma generalização da precisão do recall. Ele junta os dois para dar uma medida mais geral da performance do seu modelo. E a gente tem o AUCR e OC, que já é uma métrica mais poderosa, que dá uma ideia geral da capacidade preditiva aí do seu modelo. A gente vai entrar em cada um desses na aula de hoje, mas só para dar essa ideia geral que a gente tem essas duas classes bem definidas. Em geral, a gente tem métrica para regressão e métrica para classificação, e a maioria dos nossos problemas de aprendizado de máquina se encaixam em um desses dois. É lógico que isso não é perfeito, você vai lidar com a geração de texto, a geração de imagem, essa coisa pode ficar mais cinza e você pode ter que usar umas outras maneiras mais sofisticadas de avaliar a performance dos seus modelos. Mas na grande maioria dos casos, mesmo que seu problema não diretamente seja um problema de regressão ou classificação, você consegue reduzir ele a um problema de regressão ou classificação para o ponto de vista de avaliação. Então, uma observação bem grande aqui antes da gente entrar em como calcular especificamente essas métricas. Esse é um aspecto muito importante. Métricas não são garantias. Você fez lá um modelo de classificação, fez lá a divisão em dados de treino, dados de teste, foi lá no dado de teste, e para o dado de teste o seu modelo acertou, sei lá, 80% das respostas. Isso não é uma garantia de que o seu modelo vai sempre acertar 80% das respostas, tá? Então, não diga que o seu modelo sempre vai ter uma acurácia, porque nos dados de teste ele teve aquela acurácia. Pode acontecer situações, pode ter mudança um pouco no domínio dos dados aí entre os dados que você usou para treinamento e avaliação e os dados que vão ser aplicados na vida real. Então, assim, existe uma área bem grande de estatística e aprendizado de máquina que se preocupa aí com esse aspecto de o que eu posso dizer de garantia e o que eu não posso dizer garantia. Mas, em geral, as métricas elas não são garantias matemáticas de performance, elas são mais uma referência para a gente ter, porque quando você vai trabalhar com garantia mesmo, o negócio fica bem mais complexo. E como eu estava dizendo, o que a métrica, o que você pode extrair da métrica? Ela vai te dar desempenho nos dados conhecidos, isso aqui é extremamente importante, tá? Ela indica desempenho, mas só naqueles dados que você já tem ali. Você pode usar a métrica para indicar problema de overfitting ou underfitting, e aí aqui importantíssimo, junto com o split dos dados. Qual é uma situação de overfitting? Você treinou seus dados e ali nos dados de treinamento você teve, por exemplo, uma acurácia de 99,9%. Mas quando você foi testar com os dados de teste do split, sua acurácia foi de 60%. Então, o seu modelo está fazendo muito overfitting. Então, às vezes, ajustar o hiperparâmetro aí do seu modelo seja interessante para minimizar esse overfitting. Isso é uma coisa que você pode usar a métrica para. E você tem uma referência geral, como eu falei, fornecer direção para melhorias. Ele te dá uma ideia geral do que o seu modelo está fazendo e o que você precisa fazer ali
meio que uma coisa que a gente faz muito é uma busca de hiperparâmetro. Até coloquei isso na a questão desafio acho que foi da última lista. Era sobre como você pode melhorar, como eu posso melhorar, buscando valores diferentes de hiperparâmetros. Então eu posso, por exemplo, fazer uma lista de alguns valores de hiperparâmetros e treinar o meu modelo com aqueles diferentes valores de hiperparâmetros e ver em qual daqueles valores de hiperparâmetro eu tive uma melhor performance nos meus dados de teste, por exemplo. Então as métricas podem usar aí como referência. Você não pode dizer com certeza que o seu modelo vai ter sempre aquela performance, mas dentro de um conjunto de dados definido, que normalmente você tem, é o seu conjunto de dados de treinamento e teste, dentro daquele conjunto de dados definido, você pode fazer comparações. Você treinou o modelo com um valor de hiperparâmetro com outro valor de hiperparâmetro, você pode dizer que o valor A ou o valor B de hiperparâmetro provavelmente será melhor porque ele teve, dentro daquele dado de teste, ele teve uma performance melhor. O que a métrica não pode fazer? Como eu já falei, garantir desempenho em novos dados. Tá? Então, você tem, por exemplo, você trabalha para uma empresa que registra como que os usuários navegam no site e a partir desses dados de como o usuário navega no site, você avalia a previsão do que o usuário vai comprar dentro do seu site. Aí você cria um modelo para isso. E aí você implementa esse algoritmo ali dentro da estrutura do site para prever se o usuário vai comprar ou não. Aí vai que o site muda por algum motivo. Seus dados, aconteceu alguma coisa ali que muitas vezes nessa situação você até tem controle sobre isso. Você sabe que o site mudou, mas existem muitas situações que pode ter uma modificação na dinâmica aí de como seus dados são gerados, que não necessariamente você vai saber que teve essa mudança. Então, assim, em geral, novos dados você não tem garantia. Inclusive, uma coisa muito boa de se fazer quando você tem um modelo sendo usado, que a gente chama de em produção, um modelo sendo usado para de fato responder alguma coisa depois que você treinou, uma coisa boa é você fazer uma avaliação continuada do seu modelo. De tempo em tempo, você ir dentro dos seus dados, coletar dados novos com a resposta certa e avaliar de novo o seu modelo para ver se você não teve mudança aí no domínio dos dados que façam com que a performance do seu modelo caia. Uma outra coisa que a métrica não faz é resolver viés e justiça, tá? O modelo ele pode ter uma acurácia alta, pode ter uma performance alta e ainda assim ser tendencioso em certas situações. Então tem que tomar cuidado com isso. Existem muitas situações onde você tem que ser preocupado se o seu modelo não tem nenhum viés nem nada do gênero. As métricas elas não capturam uma complexidade de aplicações no mundo real. O mundo real é muito mais complicado do que o nosso cenário ali de modelagem, de treinamento e teste. O nosso dado ele não tem nunca acesso à informação completa. Então, às vezes pode acontecer, como eu dei o exemplo, pode ter alguma mudança ali na dinâmica no mundo real que vai diminuir a performance do seu modelo, porque o sistema que você está tentando modelar mudou. Então tem que tomar esse cuidado, que o mundo real em geral é muito mais complexo do que o seu cenário de treinamento e teste. E por último, a coisa mais importante em aprendizado de máquina é o julgamento humano. O conhecimento especializado ele é importante para interpretar essas métricas de uma maneira correta. É muito fácil interpretar a métrica de maneira incorreta. Então, isso vem com base aí na experiência
de especialistas da área do seu problema. E serem utilizadas junto com esse conhecimento de domínio do seu problema, certo? Então, vamos entrar agora que a gente entrou nesse parêntese aí de observação. Infelizmente, é uma coisa que vocês estão entrando nesse mundo. Então, muitos dessas questões aqui que eu falei, principalmente no que a métrica não faz, depende muito de experiência e conhecimento dos problemas. Vocês estão entrando agora nesse mundo, então vocês ainda não têm, mas com o tempo vocês vão adquirir essa experiência e esse conhecimento. E aí vamos entrar agora nas métricas para regressão. A que vocês já conhecem, a gente já viu ela aqui em aula, que é, vamos dizer assim, a métrica mais comum, é uma das métricas mais comuns de se utilizar para problemas de regressão, é o conhecido como erro médio quadrático. A gente já viu aqui em aula, você pega o valor de cada ponto, o valor real daquele ponto y e o valor predito do y, desse y chapéu aí que a gente chama. Normalmente a gente põe um chapéuzinho em cima quando a gente está se referindo ao valor predito. Isso aqui, esse y chapéu j, na verdade é uma função do xj. Eu pego o y chapéu é o meu modelo, tá? Isso aqui é o meu modelo. E eu aplico ele no ponto xj, esse y chapéu j aqui. E aí eu subtraio o valor que eu sei para aquele ponto, isso aqui eu preciso saber o valor para aquele ponto, menos o valor predito, pego o quadrado dessa diferença e tiro a média disso em todos os pontos. A gente já viu, é uma das métricas aí mais simples. Quais são as vantagens e desvantagens da MSE? A MSE, por você ter esse fator quadrado aqui, ela penaliza fortemente erros maiores, tá? Então, quanto maior o seu erro, você eleva esse erro aí ao quadrado. Então, isso em geral pode ser muito útil em casos onde a gente realmente quer sempre o menor erro possível. Observe que isso nem sempre pode ser uma característica desejável. Tem situações que a gente quer minimizar todos os erros, mas tem situações que a gente pode ter outlier nos nossos dados e a gente quer ignorar esses outliers. A gente não se importa tanto de representar bem esses outliers. Nessas situações, o erro médio quadrático não seria uma boa métrica, porque o erro no outlier seria muito grande. E aí o que pode acabar acontecendo é você fazer, se você usar MSE numa situação que você tem outliers, você pode fazer um overfitting da sua curva em torno dos outliers. Vamos supor que a sua curva original do modelo, do sistema que seus dados saíram, seja uma curva parecida com isso, somado uma variação aleatória, e aí você tem vários pontos aqui, a maioria dos pontos estão aqui perto da curva, aí você tem um ponto lá longe. Pode acontecer, se você usar MSE, que o seu modelo aprenda alguma curva mais ou menos assim, vá lá em cima no outlier e volte. Isso aqui é uma situação indesejada, porque eu foquei muito aqui, eu fiz um overfit aqui próximo desse outlier. Isso aqui era o que eu queria chegar e eu cheguei nisso aqui. Então tem que tomar cuidado disso. Isso é uma vantagem em muitas situações, essa penalização dos erros maiores, mas nem sempre.
Uma segunda grande vantagem da MSE é que a MSE é diferenciável. Você tem a derivada da MSE em qualquer ponto do seu espaço aí de ajuste do seu problema. Então, isso é muito importante na utilização dos algoritmos de otimização. Por exemplo, a descida de gradiente, que eu já comentei com vocês, ela depende do gradiente da MSE, que nada mais é que a derivada da MSE no seu espaço de parâmetros de ajuste. Desvantagens da MSE: a unidade da MSE não é a mesma unidade dos dados, porque a gente eleva o erro ao quadrado, que pode dificultar a interpretação, tá? Essa mudança aí de unidade pode tornar a interpretação da MSE mais difícil. E como eu já falei, ela é extremamente sensível a outliers por conta dessa característica dela penalizar muito erros grandes. Aqui uma representaçãozinha, então a gente pega a distância aqui entre o ponto e o nosso modelo e eleva ao quadrado. Próximo erro que a gente tem aí para regressão, o erro médio absoluto. Diferença entre a MSE e o erro médio absoluto é que no lugar de eu elevar ao quadrado, eu tiro o valor absoluto aqui. Se eu pegasse só o erro, só o YJ menos o Y chapéu J, seria simplesmente o erro médio, eu tiro a média disso, os pontos que estão acima da curva cancelariam o erro dos pontos que estão abaixo da curva. Então, isso não é interessante. O que eu faço para corrigir isso é tirar o valor absoluto desse erro. Não importa se ele está para cima ou se é um erro para cima ou para baixo da curva, eu pego só a magnitude aí desse erro e no final eu tiro a média dessa galera toda, em todos os pontos, e com isso eu tenho o erro médio absoluto. Vantagens e desvantagens do erro médio absoluto. Ele é fácil de entender e interpretar, é simplesmente a distância média entre os pontos e o meu modelo. Então é extremamente simples de interpretar, mantém a mesma unidade dos dados, é menos sensível a outliers em comparação com a MSE, porque eu não estou tirando um quadrado aí desses erros, eu pego só o valor absoluto deles. Porém, ela não é tão suave. Essa função aqui do absoluto, ela não é diferenciável no zero. Então, quando esse erro aqui vai para zero, a gente perde a habilidade de tirar a derivada aí desse erro, o que pode dificultar para a gente em processos de otimização. Na maioria dos casos, a gente tem como contornar isso, existem técnicas para contornar isso, mas é uma coisa aí que aumenta a complicação aí do treinamento do seu modelo. Em geral, se você depende da derivada da sua métrica para otimizar o seu modelo, você vai ter que ter passos a mais aí no seu processo de treinamento. Então, a imagenzinha aqui, eu só pego o valor absoluto aqui dessa distância. E a gente tem o terceiro dos mais simples, a gente tem a raiz do erro médio quadrático, que é simplesmente a raiz do erro médio quadrático. Então é o RMSE, que em muitas situações acaba sendo um pouco mais utilizado do que a MSE. Você tem um custo computacional aí um passo a mais, porque você tem que tirar a raiz dessa galera. Em geral, durante a otimização do treinamento, a gente costuma usar mais MSE só porque ela é marginalmente mais barata de calcular
E na hora de avaliar, a gente costuma usar mais a RMSE, porque a MRSE ela volta para a unidade dos dados. Então ela é um pouquinho mais interpretável. Ela não é totalmente, não é tão fácil de interpretar quanto o erro médio absoluto, porque você tira o quadrado dos erros, você faz a média no espaço dos valores elevados ao quadrado. Mas ela é mais interpretável porque o erro ainda fica na mesma unidade dos dados. De maneira semelhante, a MSE ela penaliza erros grandes e você preserva a diferenciabilidade da MSE para utilizar em otimização e esse tipo de coisa. Ela tem a mesma desvantagem da MSE, que é a sensibilidade a outliers. Então tem que tomar cuidado. A gente ganha um pouco na interpretabilidade, mas também carrega a desvantagem aí da sensibilidade com relação aos nossos outliers. E esses outliers podem dominar o valor da MSE, da RMSE pode ser dominado pelos outliers, pelos erros grandes dos outliers. Ok? Agora a gente vai entrar numas um pouquinho mais sofisticadas, mas também bem comuns. O pessoal da estatística usa muito o R quadrado. É uma métrica muito utilizada. Também é conhecido como coeficiente de determinação. E ele nada mais é que a MSE dividida pela variância dos seus dados originais. Então, ela mede o quão... porque se você tem dados que têm uma variância muito alta, é normal que você tenha erros grandes. Então, ele meio que dá um desconto nos seus erros se os seus dados tiverem uma variância grande. Então, é isso que o R quadrado está medindo. Você está ajustando o tamanho do seu erro da MSE de acordo com a variância. Isso aqui corrige, por exemplo, alguns problemas não exatamente corrige, mas diminui um pouco o problema de outlier, por exemplo. Porque se você tiver outlier, a sua variância vai ser grande. E aí o seu erro não fica tão grande assim porque você está dividindo a MSE. O seu erro não é tão dominado pelos outliers porque você está dividindo o seu erro médio quadrático pela variância. Os dois aqui vão ter impacto do outlier e você acaba cancelando um pouco esse impacto. Vantagens. Ela tem essa característica aqui, vou pôr bem entre aspas, mas é um termo que você encontra na literatura, seria uma bondade de ajuste, seria o quão bem o seu modelo está se ajustando aos seus dados, considerando a característica dos seus dados. Veja que nada aqui anteriormente você considerou a qualidade dos seus dados até agora. Todas as métricas para trás, você só tinha distância entre o modelo e os dados, mas você não levou em consideração se os seus dados eram fáceis de ser ajustados a eles ou não. E o R quadrado tenta medir isso, considerando o quão fácil é ajustar esses meus dados, o quão bem eu consegui de fato ajustar eles. Então é uma coisa bem intuitiva aí para interpretação. A partir do momento que você entende o que o R quadrado está fazendo, ele te dá uma métrica bem intuitiva. Ele não é afetado pela escala de dados. Quando você faz a divisão ali pela variância, você cancela a unidade, então você tem uma métrica absoluta. Então você pode até em algumas situações, com muito cuidado, comparar modelos com dados treinados em dados diferentes, por exemplo.
Se você tiver um modelo muito ruim, ele pode ter valor negativo, que às vezes pode ser confuso, mas quando ele tem valor negativo, ele simplesmente está dizendo que você não conseguiu pegar nem a tendência geral dos seus dados, você está pior do que dizer que é simplesmente um valor constante. E como o problema de toda a métrica, você não vai ter dados, garantias de previsão de valores futuros, tá? Então ele descreve como os dados de entrada explicam a variância nos dados de saída. Então tem que tomar esse cuidado que você tem que tomar com toda a métrica. E com isso a gente fecha as métricas. Existem mais métricas que isso, mas essas são as mais importantes. E com isso a gente fecha as métricas de regressão. E vamos agora para as métricas de classificação. Primeiro conceito que eu vou introduzir para vocês aqui não é nem exatamente uma métrica. Você pode usar como uma métrica, mas o primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês para a métrica de classificação é a matriz de confusão. Então a gente vai começar, por questão de simplicidade, a gente vai começar com classificação binária. Você tem uma classe positiva e uma classe negativa. Nesses problemas, a matriz de confusão vai ser uma tabelinha 2x2 que vai associar o valor original, o valor conhecido daquele ponto, o rótulo daquele ponto, com o valor previsto para aquele ponto. Tá? Então você organiza ali a contagem de acertos e erros dessa maneira. Então, se o meu dado original, isso aqui é classe positiva e classe negativa no meu rótulo, ou seja, no meu dado original. Tá? E aqui em cima é a minha previsão. Então, se o meu dado original era de uma classe positiva e o meu modelo previu esse ponto como uma classe positiva, eu vou somar um aqui na linha do verdadeiro positivo. E aí eu vou contar quantos pontos eu tive ali nos meus dados de avaliação, que a classe era positiva e a previsão foi positiva, e eu coloco esse número aqui. Quando a minha classe era positiva e a previsão foi negativa, eu vou chamar isso de falso negativo, tá? Então aqui, da rótulo positivo, previsão positiva, eu tenho verdadeiro positivo. E eu somo todos os verdadeiros positivos aqui. Rótulo positivo, previsão negativo, eu tenho falso negativo. O meu modelo disse que era negativo, mas ele não é negativo de verdade. E aí eu somo todo mundo aqui. A classe negativa e uma previsão positiva, eu tenho falso positivo. Foi uma coisa que o meu modelo disse que era positivo, mas não é. E por último, classe negativa, previsão negativa, eu tenho um verdadeiro negativo e eu vou somar todos os verdadeiros negativos e pôr aqui. Então tem uma tabelinha que eu sei onde eu acertei quando era positivo e foi de fato positivo, e onde eu errei, quando eu disse que era negativo e era para ser positivo, quando eu disse que era positivo era para ser negativo. Então, explicaçãozinha aqui dessas entradas, como eu já falei, mas vamos repetir de novo se alguém não tiver entendido. Verdadeiro positivo, o modelo prediz corretamente a classe positiva. Verdadeiro negativo, o modelo prediz corretamente a classe negativa. Falso positivo, o modelo prediz incorretamente como positiva uma amostra que é negativa, ou seja, era para ser negativo, o modelo diz que é positivo. O pessoal da estatística chama isso, é um pouquinho confuso, mas eu vou apresentar o nome para vocês, que vocês vão ver com certeza na vida de vocês esse nome em outros momentos. O pessoal da estatística chama o falso positivo de erro do tipo 1, que é quando eu digo que a coisa é positiva e deveria ser negativa. Eu digo que é sim e deveria ser não.
E, por último, o falso negativo. O modelo prediz incorretamente como negativa uma amostra que é positiva. E o pessoal da estatística gosta de chamar isso de erro do tipo 2, que é quando eu digo que o meu modelo diz que a coisa é negativa, mas deveria ser positivo. Essa é a nossa matriz de confusão. E veja que a matriz por si só, ela é uma indicação de performance do meu modelo. Se você for familiarizado com qual é a informação que está ali na matriz de confusão, você vai conseguir bater o olho e saber, meu modelo está dizendo muito que as coisas são negativas quando eram para ser positivas, ou meu modelo está errando muito dizendo que era para ser positivo quando era, ou então meu modelo está acertando muito os positivos, mas está errando nos negativos. E isso, em geral, você já vai bater o olho. Quando você ganhar experiência, você vai conseguir bater o olho na matriz de confusão e já saber isso. E aí, com essas métricas, com esses valores da matriz de confusão, essas contagens de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo, a gente pode calcular outras métricas que vão dar características diferentes do meu modelo. A mais simples de todas e a métrica mais comum de todas é a acurácia. A acurácia, ela simplesmente mede a proporção de previsões. Mede a proporção de previsões corretas com relação ao total de pontos que eu avaliei ali com o meu modelo. Então, ela é calculada pela proporção dos resultados na diagonal principal, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, dividido pelo valor total de pontos que eu tinha. Então, ela é verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, dividido pela soma por quantos pontos eu estou usando para minha avaliação. Ela pode ser expandida facilmente para problema multiclasse. Então, você vai somar quantos eu respondi a classe certa por quantos eu errei. Ou quantos eu acertei pelo total, na verdade. Você vai ter que dividir quantos você acertou pelo total. Então, a acurácia, ela é uma métrica que facilmente você consegue expandir aí para problemas multiclasse. Vantagens e desvantagens da acurácia. Vantagem, ela é bem simples e intuitiva, é a proporção do que eu acertei. E ela é extremamente útil quando seus dados estão balanceados, ou seja, você tem mais ou menos 50% dos pontos positivos e 50% dos pontos negativos. Tá? Nesses casos aqui, a acurácia é uma métrica em geral muito boa, mas ela pode te enganar em conjuntos de dados desbalanceados. Eu tenho esse exemplo aqui? Não tem. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho um conjunto de dados aqui, tá? Eu tenho um conjunto de dados que é 90% positivo e 10% negativo. E o meu modelo, ele fez mais ou menos isso aqui. Ele disse que todo mundo era positivo. Eu treinei o modelo e o modelo foi lá com os dados com as informações que eu dei para ele e falou para mim que todo mundo é positivo. O que vai acontecer? Quantos verdadeiros positivos eu vou ter? Vamos supor que eu tenha 100 pontos. Quantos verdadeiros positivos eu vou ter? 90. Porque 90% dos meus dados são positivos e eu acertei todo mundo, porque eu disse que todo mundo era positivo. Eu vou ter falso negativo? Não. Eu vou ter algum verdadeiro negativo? Também não. E quando eu pegar aqui para o falso positivo, eu vou ter 10%. Todos os meus pontos que eram para ser negativos, eu disse que era positivo.
Quando eu calcular a acurácia aqui desse meu modelo, ele vai me dar uma acurácia de 90%. A acurácia de 90% é boa, aparentemente. Mas não, o meu modelo simplesmente está dizendo que todo mundo é positivo e a acurácia, ele está errando todos os negativos. Ele só acerta o positivo porque ele simplesmente está dizendo que todo mundo é positivo. Então, quando você tem dados desbalanceados, é muito fácil a acurácia mentir para você. Ela te dá um valor alto, mas que ele é alto simplesmente por conta do desbalanceamento dos seus dados. O seu modelo está simplesmente chutando, respondendo uma classe só e dando uma acurácia alta porque os dados estão desbalanceados. Então, em geral, para você confiar na acurácia, seus dados têm que estar próximos disso aqui. Você tem que ter dados mais balanceados. E aí, o que a gente pode usar além da acurácia? Pode ser interessante. E aí vai depender muito do que você quer, qual é o seu objetivo com o seu modelo. Uma das outras métricas que você pode usar é a precisão. O que é a precisão? De todas as previsões que você fez como positivo, quantas de fato são positivas? Tá? Essa é a medição da precisão. Você vê que eu não peguei nada que veio da linha da classe... nada que veio da coluna da previsão negativa. Tudo veio aqui da coluna. Eu estou interessado só... Quando eu estou falando de precisão, eu estou interessado só nas previsões positivas. Eu ignoro as previsões negativas para calcular a precisão. E aí ele vai me dar essa medição de todas as previsões positivas, quantas estão certas. Importante aqui observar, a gente já falou, que ela só observa os resultados da previsão positiva. Vantagens e desvantagens. Ela é importante quando você tem um custo muito alto com falsos positivos. Vamos supor que você tem um sistema de monitoramento aí numa fábrica e toda vez que o seu modelo identifica uma situação, você tem um modelo que identifica uma situação identifica um defeito uma situação de risco, vamos pegar. Você tem um modelo que identifica uma situação de risco aí na sua linha de produção. E toda vez que você identifica uma situação de risco, você tem que parar a produção inteira e fazer uma auditoria, inspecionar todos os seus equipamentos. Isso é muito caro. Você pode ter, às vezes, ali no seu gerenciamento de risco, uma proporção de situações que você pode deixar passar. Dependendo da quantidade de redundância, se seu sistema for muito redundante, você pode deixar passar uma situação de risco ou outra em troca do custo. Situação bem hipotética, não estou dizendo que seja uma boa coisa ou não, mas é um exemplo aqui. Quando eu tenho um custo muito alto, quando eu tenho falso positivo, quando eu quero minimizar a quantidade de falsos positivos, a previsão pode ser uma métrica boa para eu observar. Desvantagem, ela não leva em consideração os falsos negativos. O que pode facilmente acontecer, se você olhar só a precisão, é o seu modelo sempre dizer que as coisas são negativas. Ele nunca vai achar uma situação de risco ali no exemplo da fábrica e todas as situações de risco vão passar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas a previsão ela vai te dar essa medida do quão bem você está, o quão confiável é a sua previsão de positivo. Não é nem o quão bem você está identificando os positivos, é o quão confiável aqueles positivos são. Como eu já falei, se você usar só a precisão,
o seu modelo vai dizer que tudo é negativo e você vai ter uma precisão perfeita porque você nunca vai dizer que é positivo. Uma outra métrica que a gente tem, que é usada muito em associação com a precisão, é o recall. Quanto a precisão me diz o quão confiável uma predição positiva é, o recall ele vai dizer o quão bom o meu modelo é em achar os positivos no meu sistema. Então, enquanto a precisão, voltando aqui para a matriz de confusão, a precisão observa somente essa coluna, então, o quão confiável uma previsão positiva é, o recall ele vai observar só essa linha. Ele vai me dizer o quão bom eu estou em identificar acho que com um C só. O quão bom eu estou em identificar os meus pontos de classe positiva. E é muito comum utilizar essas duas métricas aí em associação. O recall e a precisão, usar os dois ao mesmo tempo. Ela é calculada o número de verdadeiros positivos dividido pelo número de pontos que eram originalmente da classe positiva. Então, ele observa somente os dados que foram rotulados como positivos. A precisão observa somente as predições na classe positiva e o recall observa somente os dados que são a verdade deles, o valor original deles é na classe positiva. Vantagens e desvantagens. Ela é extremamente importante quando você quer pegar todos os casos positivos. Quando o seu objetivo é não deixar nenhum positivo passar, o recall é a métrica que vai te dizer isso. É lógico que se você só usar somente o recall, o seu modelo vai dizer que... Deixa eu ver, o que o seu modelo poderia mentir aí para você se você usar só o recall? Se eu usar só o recall... O seu modelo, se você usar só o recall, o seu modelo pode, por exemplo, dizer que todos os pontos são positivos, e aí, a hora que você jogar aqui na fórmula, você só vai ter valor aqui no verdadeiro positivo. Seu falso negativo vai ser 0, e você vai ter um recall perfeito. Então, tem que tomar cuidado. Se ele for utilizado sozinho, ele vai mentir para você, ele pode mentir para você muito fácil. Tá? Então, em geral, é bem comum ele ser complementado pela precisão. Você usar a precisão e recall ao mesmo tempo. E aí, uma observação importante: acurácia, precisão e recall, em geral, dependem de dados balanceados. Tá? É bem comum essas métricas mentirem para você quando seus dados estão desbalanceados. Então, eu já expliquei para vocês, mas só entrando aqui de novo, dado balanceado se refere a um conjunto de dados que as classes estão igualmente representadas. Então, você tem duas classes, metade dos pontos estão rotulados em uma classe e metade estão rotulados na outra classe. Ou tem uma distribuição muito similar, não está igualzinho, mas está ali próximo um do outro. Nenhum grupo está sub ou super representado. E aí, como eu falei, é bem comum utilizar a precisão e o recall ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, já existe uma métrica para isso, chama F1 Score. O F1 Score é uma média harmônica da precisão e do recall. Vantagens do F1 Score.
ele combina precisão e recall em uma única métrica, e ele já vai funcionar, como ele junta essas duas métricas ali, ele já passa a funcionar melhor para dados desbalanceados, enquanto a precisão e o recall individualmente não têm uma performance boa com dados não, eles mentem para vocês facilmente com dados desbalanceados. O F1 Score não. O F1 Score ele já consegue compensar o desbalanceamento. E ele é bem mais robusto quando as classes não são equivalentes, quando você tem esse problema de desbalanceamento. A desvantagem do F1 Score é que ele é bem mais difícil de interpretar. O que é a média harmônica do recall e da precisão? O que significa? O que cada valor, se dobrou o F1 Score, o que isso significa na performance dos seus dados? Na acurácia é intuitivo, é a porcentagem que você acertou. Na precisão no recall ainda é intuitivo também. Precisão é a porcentagem das suas predições positivas que são verdadeiras. O recall é a porcentagem dos seus dados que eram positivos que você identificou como positivo. O F1 Score você perde essa interpretabilidade. Uma última métrica aí que na pandemia eu lidei bastante com ela, porque quando você vai ver avaliar um teste médico, é bem comum você vir com a sensibilidade, que é o recall, é um outro nome do recall, tá? É bem comum o seu teste vir com a sensibilidade, que é quantos dos casos verdadeiros eu consigo identificar, dos casos positivos eu consigo identificar, e a especificidade, que é uma medida de quanto dos casos negativos, quanto dos dados negativos eu consegui identificar também corretamente como negativo. Então, quando você vai especificar um teste de uma doença, um teste de COVID, normalmente você tem dois números para saber a performance dele. Você tem a especificidade e a sensitividade. Então, ela considera ali, voltando lá para a matriz de confusão, vai ser a última vez que eu vou voltar. A especificidade considera somente os pontos que eram originalmente da classe negativa. Ok? E com isso a gente fecha essas métricas básicas da classificação e vamos ver o que a gente faz quando a gente tem mais de duas classes. O que a gente pode fazer? Essas métricas que a gente viu até agora, precisão, recall, F1 Score, são todas binárias em sua definição. A acurácia é fácil de estender para múltiplas classes, mas o recall e a precisão, consequentemente o F1 Score, não são. A gente pode usar algumas estratégias. Uma estratégia comum de se utilizar é o one versus all. Então, para cada classe do meu problema multiclasse, eu tenho aqui uma classe A, uma classe B, uma classe C, uma classe A, B e C. Tem aqui a minha matriz de confusão, tá? Eu considero o A como sendo positivo, o B e o C como sendo negativo. Eu junto as outras classes e comparo o A contra todo o resto. Por isso é one versus all. E aí, quando eu faço isso, eu reduzo essa minha matriz de confusão, que era uma 3x3, eu reduzo a minha matriz de confusão original 2x2. Então essa é a ideia da estratégia, por exemplo, one versus all. Cada classe é separadamente considerada como classe positiva, enquanto todas as classes são consideradas negativas. Isso transforma o problema multiclasse em múltiplos problemas binários.
E aí é que é importante, você vai ter que fazer isso para cada classe. Aqui nessa redução aqui de cima, eu considerei o A como positivo. E aí eu vou ter que considerar o B como positivo, depois o C como positivo. Vou ter que fazer o B contra o A e o C contra o A e o B. E aí eu vou ter 3 métricas diferentes. Eu vou ter o valor para cada classe, eu vou ter a precisão e o recall e o F1 dela contra as outras classes. E aí você vai ter que tomar a decisão, você vai tirar a média dessas métricas, se você vai concentrar em uma das classes, que é a classe mais importante para você responder correto, ou o que você vai fazer. Eu falo aqui, você pode fazer uma média das métricas para ter uma avaliação global ou focar em classes específicas. Então aqui é o exemplo dessa redução. Então eu tenho uma matriz de confusão aqui 4x4, eu tenho 4 classes. E aí eu escolhi a primeira redução aqui que eu fiz foi da cena classe 1 como positiva. E aí eu reduzi a uma matriz de confusão 2x2 na qual eu posso tirar aquelas métricas. Depois eu posso pegar a classe 2 como sendo positiva. Aí eu vou fazer essa daqui na mão, só para vocês verem. Tá? Então, eu tenho aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui para a classe 2 como positivo. Tá? Então, quem foi classe 2, eu acertei como classe 2, 28. Esse é só eu pegar o quadrado aqui da diagonal principal. Opa, 28. E aí eu pego aqui no quem era positivo e eu marquei como negativo, vai ser a soma de todos os outros valores na mesma linha da classe. Então aqui seria 2 mais 2 vai dar 4. Os falsos positivos vão ser a coluna daquela classe, a soma de todos os outros valores na coluna daquela classe. Então é o 3 mais 2 mais 1 vai ser 6. E por último, eu pego todo o resto. Então esses caras aqui me deram o falso positivo. Essa galera aqui me deu o falso negativo. E aí todo o resto vai me dar o verdadeiro negativo. Aqui em cima também preciso disso para me dar o verdadeiro negativo. Eu teria que somar todo mundo, eu não vou fazer essa soma, mas vocês poderiam somar. Teria que somar esse cantinho aqui com esse, com esse, com esse. E você pode fazer isso para todas as classes e ter esse conjunto de matrizes de confusão reduzidas para cada classe contra todas as outras. Então essa é uma estratégia bem comum de se utilizar quando você tem um problema multiclasse. E uma última métrica, que em geral é para problemas binários também, mas eu também posso fazer uma redução do tipo 1 contra todos, ou posso até fazer uma redução 1 contra 1, tá? Essa redução aqui a gente fez 1 contra todos. Então você vai ter o número de classes, você vai reduzir a sua matriz grandona ao número de classes que você tinha originalmente, número de matrizes de confusão reduzidas binárias. Uma outra estratégia que você pode fazer também, que não está aqui no slide, seria 1 contra 1. Você faz a classe 1 contra a classe 2, classe 1 contra a classe 3, a classe 1 contra a classe 4. Só que aqui você vai ter uma combinatória, você vai aumentar o número de matrizes de confusão que você vai ter. Se você fizer um one-on-one, na verdade, one versus one, você vai ter um n vezes n menos 1 matriz de confusão. Se você fizer one-on-one. O ROC ao CROC
Em geral ele é binário também, mas você pode usar essas mesmas estratégias de um contra todos ou um contra um para achar eles. A ROC ele é uma curva que vai mostrar uma relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a especificidade. Ele vai juntar, é uma outra maneira de juntar o recall e a especificidade, só que aí você vai ter para diferentes limiares de classificação. Em geral, problemas de modelos de classificação, eles não te retornam a classe, eles te retornam um número entre 0 e 1. Então eu tenho aqui a classe negativa, a classe positiva. Eu sei que alguma coisa que vier como 0 é da classe negativa e alguma coisa que vier como 1 é da classe positiva, mas é bem comum esses seus modelos retornarem pontos aqui no meio. Então ele retornar 0,2 para um ponto, 0,8 para outro, 0,45 para outro. E eu tenho que pôr um limiar aqui, eu tenho que determinar um ponto de corte, que normalmente é meio, mas não necessariamente. Eu tenho que determinar esse limiar de onde que eu digo para baixo do limiar é negativo, para cima do limiar é positivo. E o que a curva ROC faz é variar esse limiar e dentro da variação desse limiar ele avalia recall e especificidade e me dá uma curva disso. Tá? Então, observação aqui, eu só consigo calcular ROC quando eu tenho um modelo que retorna valores contínuos. Mesmo sendo um problema de classificação, ele me retorna valor contínuo. E a curva ela é obtida calculando o recall ou especificidade para diferentes pontos de corte no intervalo 0,1. E ela vai dar alguma coisa parecida com isso. Tá? Ignorem essa linha tracejada, é a linha laranja aqui. Então, para um recall de 0, eu tenho para uma especificidade de 0, ou 1 menos a especificidade, aqui no caso que eu uso, eu tenho um recall bem alto, e conforme eu vou aumentando a minha especificidade, o meu recall aumenta também. Esse modelo aqui é um modelo muito bom, porque ele quase chegou no cenário ideal. O cenário ideal é esse aqui, eu ter uma reta, meu ponto vai imediatamente de 0 para 1 e mantém 1. Então, para todos os valores de especificidade, eu tenho um recall perfeito. Eu não tenho nenhum perda na minha especificidade para aumentar o recall. Então, e aí o AUC é simplesmente como a minha métrica perfeita é quando eu imediatamente vou para o valor 1 aqui, o AUC ele é a área embaixo dessa curva. Então essa área toda aqui, num modelo perfeito, o AUC vai ser 1, porque essa área aqui vai dar 1 no final. Essa curva, essa linha tracejada aqui no meio, a gente costuma plotar ela porque eu tenho um ROC abaixo dela, eu tenho um ROC, por exemplo, que fica aqui, significa que o meu modelo está pior do que um chute aleatório. Essa curva aqui, essa diagonal, seria um modelo aleatório, onde eu posso escolher em qualquer momento se eu quero especificidade ou recall, e eu posso abrir mão de um pelo outro o quanto eu quiser, dependendo de onde eu coloque o meu limiar. Isso seria um chute aleatório. É tão bom quanto um chute aleatório. E aí por isso eu ponho essa linha tracejada aqui de referência. Eu sempre quero estar com a minha curva ROC acima dessa diagonal. Tá? Então, ideia geral da ROC. Depois, se vocês quiserem, me perguntem. Eu acho que eu consigo dar uma segunda explicação um pouquinho melhor da ROC. Se vocês não tiverem conseguido entender, me avisa na parte prática da aula. Eu tento gastar uns minutinhos
para explicar de novo. E aí, para finalizar a parte teórica da nossa aula, vantagens e desvantagens da ROC-LC, ela dá uma análise aí completa do desempenho do modelo para todos os limiares possíveis. Então, quando eu movo ali o limiar, eu estou fazendo um trade-off aí entre especificidade e recall, que é o que justamente eu tenho aqui 1 menos especificidade. Então, os valor aqui 0 aqui no X da curva significa uma especificidade perfeita. Quanto eu abrir mão de recall para ter essa especificidade perfeita? Se eu jogar o meu limiar para 1, se eu não me engano, eu vou ter a especificidade perfeita. Se eu jogar meu limiar para 0, eu vou ter o recall perfeito. E aí ela me dá essa indicação desse trade-off. Quanto eu posso abrir mão da especificidade para conseguir o recall, e quanto mais para cima ela dá essa análise aí completa para todos os limiares possíveis, o quão bem o meu modelo vai ter um poder preditivo. Em geral, a gente diz que o AUC-ROC ele dá o poder preditivo do meu modelo para qualquer limiar arbitrário. Quanto de informação o meu modelo conseguiu extrair dos dados. Então, ele fornece uma medida única geral do modelo, independente do limiar específico. Ele pode ser difícil de interpretar, e ele é um pouco mais caro de calcular também, porque eu preciso variar esse limiar para achar a curva toda. E ele tem também a desvantagem, que não está aqui nesse slide, mas ele também ele também é uma avaliação binária. Eu posso fazer um AUC média, num contra todos ou um contra um, mas em geral ele é uma métrica binária também. Tá? E aí só uma última observação, principalmente em problemas binários, a gente quer métrica acima de meio. Meio é o pior caso possível. É contraintuitivo, mas meio é o pior caso possível. Meio é o chute aleatório. Se você pegar um dado, se modelar seu problema com um dado, esse dado vai te dar métricas de meio, porque ele vai acertar metade do tempo e errar metade do tempo. Se o seu modelo teve métrica abaixo de meio, tem algumas exceções, mas em geral, se o seu problema teve métrica abaixo de meio, significa que de alguma maneira o seu modelo aprendeu como errar. Ele aprendeu alguma coisa. Pode pegar a resposta do seu modelo e sempre usar o contrário da resposta dele e você vai ter, por exemplo, se seu modelo tiver uma acurácia de 0,1, o oposto da resposta do seu modelo, não da resposta do seu modelo, então se ele disser que é positiva, você considera negativa, se ele disser que é negativa, você considera positivo, vai ter uma acurácia de 0,9. Então, assim, a métrica abaixo de meio, em geral, quer dizer que você de alguma maneira, aprendeu como errar. O você não ter aprendido nada é a métrica meio. As exceções por exemplo, problema multiclasse, a acurácia do chute aleatório vai ser 1 sobre n. Se você tem 2 classes, é meio. Se você tem 3 classes, é 0,33. Se você tem 4 classes, é 0,25. Vai ser a acurácia do chute aleatório. Então, nesse caso, você quer manter acima dessa acurácia do chute aleatório. Mas na maioria dos casos a gente está avaliando, a gente reduz a nossa avaliação ao problema binário e nesse caso a gente quer métrica acima de meio. Tá? Então, métricas abaixo de meio indicam que o nosso modelo está errando mais do que escolher aleatoriamente, ou seja, ele aprendeu a errar. Superar esse limiar de meio significa que o modelo está fazendo algo melhor do que chutar. E está utilizando de alguma maneira efetiva as nossas features para as previsões informadas. Então, pessoal, é isso. Com isso a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. O vídeo aqui estou vendo que deu 1h10, então 4h30, vocês 20 minutos aí de intervalo, 4h30 vocês podem entrar lá na sala do Classroom
e eu vou estar lá para a gente fazer um exercício prático e tirar dúvidas. Consegui parar de gravar. Pronto.